Está entrando no ar, programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso programa Saúde Total. Sempre falando sobre os 7 níveis de saúde: física, espiritual, mental, familiar e muito mais. Estamos novamente com a presença da doutora Bianca, tá? Gasparotto Baraldi, ginecologista. Tivemos aquele primeiro programa que falamos sobre menopausa, foi fantástico, teve uma repercussão fantástica aí. Sim. Todos ligaram para a gente, falaram, comentaram, foi muito positivo, por isso que nós estamos agradecendo o seu retorno aqui no programa, doutora. Hoje vamos falar sobre, apesar do prazo longo aí que já passou, que foi o março amarelo. Amarelo, isso. Que é sobre a endometriose. É uma palavrinha, gente, caça-palavras, caça-letras, trava-línguas. Endometriose. Endometriose, isso. Doutora, o que é endometriose? Quais são os sintomas? O que é? Como que se trata? Como que não se trata? Certo. A palavra é sua, doutora. Vamos lá. Então, nós passamos aí, há um tempo atrás, pelo Março Amarelo, que é o mês de conscientização a respeito da endometriose. A endometriose ainda é uma doença pouco falada, pouco conhecida, porém que traz um impacto muito grande na saúde da mulher, tá? Então, quando nós falamos de endometriose, fica até um pouco difícil explicar o que é a endometriose, mas eu vou tentar simplificar, tá? Certo. Então, nós temos o nosso sistema reprodutor da mulher, Temos a parte do útero, dos ovários. O nosso útero, ele é composto por camadas, tá? E aí tem a camada muscular, que é o miométrio. Tem a camada de dentro dele, que nós chamamos de endométrio. E é esse endométrio que todo mês, em todo o ciclo menstrual, ele prolifera. E se não tem a gestação, ele descama e nós temos a menstruação. Certo. E aí, o que seria a endometriose? Algumas mulheres ainda não se tem certeza do porquê, de como acontece. Mas esse tecido de dentro do útero, ele acaba saindo de dentro do útero e se instalando em outros lugares da pelve. Nossa. Então, ele pode estar presente do lado de fora do útero, na parte intestinal, pode estar presente na bexiga, nos ovários. E aí, qual que é o problema disso, É um tecido que ele está em um lugar que ele não deveria estar e ele é responsivo a hormônios. Então, todo o ciclo menstrual da mulher, da mesma maneira que tem uma proliferação do endométrio de dentro do útero, para se preparar para a gestação, todo esse tecido que tá por fora, ele responde também, ele prolifera. E aí, com isso, a mulher tem sintomas, Jesus, Principal sintoma, cólica intensa. Certo. Então, basicamente, seria esse o mecanismo da endometriose, A presença de tecido que era para estar dentro do útero, na parte de fora, em várias localidades da pelve, tá? E aí, puxando um pouquinho da sintomatologia da endometriose. A endometriose, ela acomete mulheres, na idade fértil, aquelas mulheres que têm os ciclos menstruais, e geralmente quando nós suspeitamos de um quadro de endometriose, aquela mulher que tem um fluxo menstrual intenso, tá? Aquele fluxo que precisa trocar absorvente várias vezes ao dia, que mancha roupa, que atrapalha as atividades diárias, associado a uma cólica intensa, tá? Quando a gente fala de cólica, às vezes as mulheres, elas acham normal, tá? É normal ter cólica, a mulher sofre mesmo, e não é bem assim. Aquela mulher que todo mês ela tem necessidade de tomar medicamentos por conta de uma cólica, ela perde dia de trabalho por conta de cólica, ela fica de cama por conta de uma cólica, ela precisa ir para um pronto-socorro para tomar medicação porque está com cólica, isso não é normal, tá? E merece investigação. E aí é um dos sintomas que a gente liga o alerta com relação à endometriose, tá? Essa cólica intensa, e geralmente ela tem caráter progressivo, ou seja, parece que conforme vai passando os meses, a mulher ela tem cada vez mais dor, Cada vez essa cólica se torna mais intensa. Então, seriam basicamente esses os sintomas. Uma cólica menstrual intensa, que incapacita, as atividades diárias, e um fluxo menstrual intenso.
Existe uma idade específica para ter esse problema? Porque, como a doutora falou que está na parte do ciclo hormonal, então deve ser enquanto a mulher está na sua fase reprodutora fértil, vamos dizer assim. Qual é a idade, assim? Pode ter em adolescente, não? Pode. É mais adulta? Vamos lá, doutora. Geralmente acomete mais a mulher na fase adulta, tá? Mas o que nós estamos vendo é cada vez mais cedo as adolescentes tendo esse quadro de endometriose. Um dos motivos é a puberdade está acontecendo cada vez mais cedo. Então, as meninas estão tendo a menstruação num período mais cedo, tá? E aí, são vários fatores que também estimulam essa produção do endométrio, né, do tecido da endometriose. Então, às vezes, exposição a fatores que nós chamamos de xenoestrógenos, né, presente em embalagem de plástico e tudo mais, pode ser um dos fatores que está fazendo as adolescentes desenvolverem mais cedo a endometriose. Então, o que era uma doença antes mais prevalente na mulher adulta, né, ela pode acometer adolescente, sim. Tá. E na adolescência, em virtude desse amadurecimento mais cedo, desse né? amadurecimento cada precoce. Vez mais Sim, cedo. Tá. E pelo que a doutora comentou e falou, nossa, esse tecido, então, ele sai do útero e fica no corpo da mulher. Isso, ele fica. E aí a endometriose ela é classificada em graus, né, como leve e profunda, e a depender da localização que ela está. Então, assim, além desses sintomas de cólica menstrual intensa e sangramento intenso, dependendo da onde a paciente tem esse tecido endometrial alojado, ela pode manifestar sintomas. Então, tem mulheres que apresentam sintomas intestinais, cólica intestinal, diarreia, constipação, às vezes sangramento nas fezes, associado ao período menstrual. Isso liga um alerta que pode ser uma endometriose com acometimento intestinal. Tem mulheres que todo o ciclo menstrual apresentam sintomas urinários, ardência para urinar, dificuldade para urinar. Isso pode levantar o alerta de uma endometriose com foco na bexiga. Então, ela pode, dependendo da localização dela, manifestar certos sintomas. Tá? Então, é uma doença que ultimamente ela ficou mais em alta, tá? Depois de um diagnóstico recente da Anitta. Ela teve esse diagnóstico de endometriose. E o que chamou muita atenção e que é o que acontece, ela demorou 9 anos para fazer esse diagnóstico. Nossa, que doideira. Então, geralmente é o que acontece. As mulheres elas demoram muito tempo para receber o diagnóstico. E aí, elas ficam todo esse tempo, né, com sofrimento, sem receber o tratamento, tá? Então, a estimativa, né, de hoje é que 1 a cada 10 mulheres tenham endometriose. Porém, é bem frequente, nossa, né? Que doido. 1 a cada 10 mulheres. E a tendência é que esse número seja maior, tá? Porque tem essa questão do subdiagnóstico. Então, são muitas mulheres que ainda não têm esse diagnóstico de endometriose, tá? E aí, pensando em relação à qualidade de vida, né? Não só essa questão do sintoma, da cólica e tudo mais. O que acontece na mulher com endometriose? Todo esse tecido endometrial que está no local que ele não deveria estar, todos os meses ele sofre a proliferação e com isso ele gera como se fosse uma reação inflamatória local. Como se o corpo tentasse combater aquele tecido estranho. Então, a mulher ela acaba entrando no que nós chamamos de uma inflamação sistêmica. Tá? Então, isso traz como se fosse um estado inflamatório da mulher, o que tem repercussões na parte de humor, tá? Na parte de saúde mesmo, na parte de humor, às vezes interfere na qualidade de sono, interfere na imunidade. Então, é uma doença que nós chamamos de inflamatória sistêmica. Então, ela não é só restrita aos sintomas, né, uterinos, sintomas ginecológicos, mas afeta a mulher como um todo. Começa lá, mas atrapalha o corpo inteiro. Começa lá, mas atrapalha o corpo inteiro. Tá. E olha, a doutora comentou, gente, para vocês ligarem o alerta, a luzinha vermelha ali, tá? A cantora Anitta teve esse problema e diagnosticou com um atraso de 9 anos. 9 anos sofrendo com esse tipo de situação. Então, não tome a precaução. Eu sei que você que é fã da Anitta e tudo mais, tal, mas não segue ela nessa situação. Tenta ser mais precoce para evitar esse sofrimento, né, doutor? Esse sofrimento, esse atraso. E aí, quando nós falamos de diagnóstico, né, de endometriose, como é feito o diagnóstico da endometriose, ela é um diagnóstico que, assim, para ser um diagnóstico definitivo, é um procedimento cirúrgico, que nós chamamos de laparoscopia.
que é como se é feita uma cirurgia por vídeo, né? E aí você vê lá a cavidade abdominal e visualiza os focos de endometriose. Então, esse é o diagnóstico padrão ouro, tá? Certo. É você abrir e ver que tem focos de endometriose. Porém, não precisa chegar a esse extremo, tá? Antes disso, a gente pode e deve fazer uma investigação, né, de endometriose através de ultrassom transvaginal, né, que aí tem todo um preparo intestinal, e da ressonância magnética. Então, qual que é o problema que nós vemos nessa questão do atraso do diagnóstico? Como o diagnóstico firmado, né, confirmado, é através de um procedimento cirúrgico, um procedimento invasivo, muitas vezes as mulheres elas passam todo esse período fazendo ultrassom transvaginal, ressonância magnética, e às vezes os focos são tão pequenos que acabam não sendo visualizados nesses exames. Desapercebido. Passa desapercebido. E aí o que acontece? Não foi visualizado no ultrassom, a paciente não tem. Isso aí é normal, vida que segue. Tá? Mas aí o que entra? O diagnóstico clínico. Tá? Então levamos em consideração os sintomas da paciente e não o exame. Cólica, sangramento intenso, tá? Certo. E não necessariamente a presença de um exame que confirme o diagnóstico. É um conjunto. É um conjunto, tá? Entre sintomas e diagnóstico laboratorial. De exames, né? Exames então, laboratoriais. é o que eu sempre falo, né? Nós devemos tratar a paciente e não o exame. Entendi. Então, mesmo aquela paciente que ela não tem o diagnóstico firmado num ultrassom transvaginal, numa ressonância magnética, ela merece um tratamento de acordo com os sintomas que ela apresenta, né? Muito, muito importante vocês estarem atentos a esse tipo de situação. Sim. E eu diria o seguinte, a endometriose, pelo que a doutora falou, é uma coisa que vai pegar as mulheres. Existe alguma predisposição para ter esse tipo de situação? Por exemplo, lá no caso de câncer de mama, isso, aquilo, não sei o que lá, às vezes tem histórico familiar, esse tipo de coisa é importante, tem que se levar em consideração, não? É importante, sim. O mecanismo, né, do surgimento da endometriose ainda não é tão claro, tá? Os médicos ainda, nós, né, não conseguimos definir um mecanismo para ele aparecer. Mas ele tende a ter essa questão familiar, sim. Então, geralmente, quando tem mãe, irmãs com esse quadro, né, de endometriose, é muito provável que a paciente ela venha apresentar também. Então, tem essa questão familiar também. Tá. Existe essa possibilidade. Como a doutora falou, não existe um histórico de como se criou, como se nasceu essa patologia. Sim. Mas é legal você fazer um acompanhamento, saber da sua mãe, da sua avó, se teve alguma coisa, para poder se situar. Sim. O que acontece, né? Falando assim da questão médica, de fisiopatologia. As mulheres que elas têm endometriose e às vezes mioma uterino, tá? Que são doenças que nós chamamos que são estrogênio dependentes. Então, o estrogênio seria o estradiol, né? Que é o principal hormônio feminino. Algumas mulheres têm uma ação aumentada desse hormônio no organismo, tá? E esse pode ser um dos motivos de fazer essa proliferação anormal do endométrio. Tá? Além disso, a teoria mais aceita hoje em dia, né, dos focos de endometriose fora do útero é o que nós chamamos de menstruação retrógrada. Então, todos os meses, quando nós mulheres menstruamos, né, que tem o sangramento ali pelo útero, uma parte desse sangramento acaba retornando pelos ovários. E aí é esse um dos possíveis caminhos de cair tecido endometrial em cavidade abdominal. Certo. Então, são essas duas teorias, né, que nós temos para o aparecimento da endometriose. Tá, ok. Vamos interromper um pouquinho o nosso programa, que nós vamos chamar um dos nossos patrocinadores. Depois a gente retorna aí com um assunto interessantíssimo, que é endometriose. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso.
Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente, cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Estamos retornando aí no programa Saúde Total com a doutora Bianca Gasparotto Baraldi, ginecologista, e o assunto é importantíssimo, em mulheres telespectadoras, endometriose, tá? E a doutora falou tudo sobre a parte da endometriose, mas tem um caso que acho que é interessante comentar. A infertilidade feminina pode estar associada a esse problema, ou esse problema gera infertilidade? Qual que seria a correlação? A correlação, né? Acredita-se que até 50% das mulheres com infertilidade tenham endometriose. O que acontece, tá? Nós temos, pode ter a presença da endometriose em região de ovário.
o que nós chamamos de endometrioma, tá? Então, é como se fosse um cisto ovariano de tecido endometrial, que nós chamamos de endometrioma. A principal causa de infertilidade, tá? Tanto é que é uma das indicações cirúrgicas quando cursa com infertilidade. Fora isso, todo esse mecanismo que nós comentamos sobre a reação inflamatória que dá na pelve da mulher, isso pode atrapalhar a nidação do óvulo dentro da cavidade uterina. Então, pode dificultar uma gravidez. Então, acredita-se que até 50% das mulheres que tenham infertilidade tenham esse diagnóstico de endometriose, tá? Isso não quer dizer que a mulher com endometriose não possa engravidar, tá? Que ela obrigatoriamente vai ser infértil, mas tem chance sim da endometriose ser um dos motivos de infertilidade. Quer dizer que se tem um casal, está querendo engravidar e não consegue, então um dos sintomas, uma das causas dessa não realização da gravidez da mulher no casamento ou nessa relação pode estar correlacionada a uma endometriose. Sim, com certeza. E aí até puxando um pouquinho para a parte da infertilidade, né? Certo. O que nós consideramos um casal infértil, né? Um casal que não consegue ter filhos após 12 meses de tentativas, tá? Entendi. Que todos os meses ali eles estão tentando engravidar e após 12 meses não teve sucesso, aí cabe entrar uma investigação, não só da parte feminina quanto masculina também. E aí a endometriose é uma das patologias que deve ser ligado o alerta para a investigação. Muito importante. E tratamento, doutora? Quais são os tratamentos disponíveis? A rede pública disponibiliza? Não? Quais as precauções que a mulher tem que ter e aonde que ela pode buscar ajuda? Buscar ajuda, né? Quando nós falamos de tratamento da endometriose, basicamente a mulher ela deve receber um bloqueio hormonal, tá? Para evitar que tenha proliferação desses focos endometrióticos. Então, quando nós falamos de tratamento disponível no SUS, nós podemos entrar com alguns tipos de anticoncepcionais, tá? Para o tratamento da endometriose. Porém, nós temos 2 tipos de anticoncepcional. Um anticoncepcional que nós chamamos de combinado, né? Que tem o estrógeno e a progesterona, que certo. não seria indicado, não deve ser utilizado, tá? No caso da endometriose, porque esse componente do estrógeno deste anticoncepcional acaba alimentando esses focos de endometriose. Ajudando, tá? em vez de atrapalhar. Em vez de atrapalhar esses focos, né? Acaba alimentando os focos de endometriose. E aí nós temos os anticoncepcionais que são só de progestágenos, só de progesterona, né? Derivados de progesterona, que eles são os indicados e nós temos disponível na rede, tá? Além disso, a depender da localização dessa endometriose, a paciente ela pode ter benefício com o uso do Dilmirena, que é um dispositivo intrauterino, né? Que tem função contraceptiva e tem ação local ali em cavidade uterina. Então, quando é uma paciente que tem focos de endometriose dentro da parede do útero, que nós chamamos de adenomiose, né? Que é muito comum, a mulher ela pode ter esse benefício com o Dilmirena também. O Dil seria aquele aparelhinho que é anticoncepcional. Isso, que coloca dentro da cavidade uterina. Na cavidade assim, na parte interna da mulher. Na parte interna do útero, isso. Tá. E aí, fora isso, né, nós temos também a parte de implantes hormonais de gestrinona, que auxiliam no tratamento da endometriose também, porque além de promover um bloqueio hormonal, a gestrinona é um medicamento que tem ação, que faz regredir esses focos de endometriose. Certo. Então, é uma excelente opção, porém não tem disponível no SUS. Tá? Até puxando um pouquinho com o Dilmirena, algumas cidades disponibilizam o Dilmirena pelo SUS e outras não. Entendi. Então vai da secretaria local. Mas é um tratamento caro, o Dil, não? Oi? Com relação à duração, né, do tratamento, você pega um Dilmirena, ele é inserido na mulher e ele tem duração de 5 anos. 5 anos? 5 anos. E então, qual é o investimento que a mulher tem nesse aproximadamente o dispositivo, R$900. Mais ou menos, 900 a R$1.000. Tá. Mas você pega aí R$900, divide por 60 meses. 60 meses. Dá um custo um pouco mais acessível, né? Mais ou menos o preço de um anticoncepcional. Tá. E acaba sendo benéfico em alguns casos de endometriose, tá? Fora isso, né? Além do tratamento clínico conservador, a gente tem o tratamento cirúrgico, que seria a remoção dos focos de endometriose por cirurgia também, tá?
Mas o que eu sempre falo, e é muito comum receber pacientes que passaram por várias cirurgias e ainda assim mantêm o quadro de endometriose. Tá. Não adianta fazer o tratamento cirúrgico e não fazer o tratamento hormonal. Então, mesmo as pacientes que recebem o tratamento cirúrgico, elas devem receber esse tratamento hormonal, tá? Com o intuito de prevenir a proliferação de novos focos. O tratamento concomitante. Concomitante, isso, Tá. complementar. Ou então, só na base do hormônio você consegue também combater. Controlar. Sim, dependendo então, do tem grau. as duas opções. Isso, dependendo. Ou você faz concomitante entre a parte como é que chama? Clínica e cirúrgica. Cirúrgica e clínica, ou só Sim, clínica? Ou só clínica, isso, Tá. dependendo do grau da endometriose e da localização, né, dos Entendi. focos. Existe a possibilidade da mulher ter uma menor consequência desse caso de endometriose com hábitos saudáveis? Não tem? Se é para ter, acaba tendo, mesmo tendo hábitos saudáveis ou não? Então, tem sim, tem todo um controle. Primeiro porque a mulher que ela tem sobrepeso, né? Quando nós falamos de uma mulher com grande percentual de gordura, essa gordura, ela acaba fazendo a transformação de alguns hormônios, que nós chamamos de andrógenos, em estrógenos. Então, ela é uma mulher que ela tem uma predominância de hormônio feminino, de estradiol, o que pode ser um fator de risco para desenvolver a endometriose, tá? E a mulher que ela tem os hábitos de vida saudáveis, né? A gente fala que ela reduz a inflamação dela do organismo. Então, tanto com atividade física quanto com alimentação, a mulher pode reduzir esse grau de inflamação, reduzindo assim a sintomatologia. Então, às vezes, não que vai regredir os focos de endometriose, mas vai regredir a sintomatologia, tá? E, consequentemente, melhorando a qualidade de vida. Além do tratamento medicamentoso, da questão hormonal e da cirurgia, nós devemos também entrar com alguns suplementos que nós chamamos de anti-inflamatórios, tá? Então, aí, um exemplo, né, caberia o ômega 3, o uso do ômega 3, a suplementação de vitamina D, a suplementação de selênio, zinco e inúmeros minerais acabam auxiliando também na redução da inflamação e da sintomatologia. Então, ter hábitos saudáveis, telespectadora, presta atenção, hábitos saudáveis, tomar, assim, não medicamentos, mas assim, vitaminas e se cuidar, minerais que sejam importantes para a sua saúde, podem prevenir um quadro de endometriose. Sim, pode. E quando a paciente tem, né, a endometriose, pode diminuir a sintomatologia. Além de prevenir, pode, se você tiver, ser uma coisa menos prejudicial à saúde do que a própria doença já predomina. Sim. Nossa, é incrível. Qual outra, assim, quando é que a mulher ela acende o alerta? É só nessa parte do sangramento e da parte de cólicas e tudo mais, ou tem algum outro exame, sei lá, que ela faz e que pode diagnosticar isso? O que está muito relacionado com essas patologias que causam uma inflamação que nós chamamos de crônica no organismo é a fadiga. Então, aquela mulher que está sempre fadigada, tá? Que acorda fadigada, está sempre cansada. Que às vezes a pessoa, na correria do dia a dia, acha que é normal, né? Entendi. Não dormi bem, passei a noite mal e acorda cansada. Sim, então a fadiga é muito comum. Então, às vezes, até as mulheres que não têm, não tenho ânimo para ir na academia, eu não consigo. Você vê que ela tem fraqueza mesmo. Pode ser um sinal de alerta. Nossa. Então, telespectadora, tá cansada, toda hora cansada, acorda cansada, dorme cansada, trabalha cansada, não tem disposição para nada, para ir para academia, para sair com as amigas, para lá. Olha, pessoal, pode ser um quadro de endometriose. Sim. Lógico que associado aos outros sintomas, sim. né? Aí é um sinalzinho para se investigar. Não que você tenha. Não diz que você tenha, mas pode ser que. Pode ser, sim. E aí tem que ir atrás. Sim, tem que fazer a investigação e iniciar o tratamento. Então, assim, você vê que são sintomas que às vezes acabam passando como normais, né? Não, é normal, a menina começou a menstruar, é normal ela ter cólica, é normal ficar deitada com cólica, isso não é normal. Ou ficar cansada, ou isso e aquilo. Não, é normal. É a mesma coisa que nós falamos no primeiro programa, quando a doutora estava aqui. Sim. Que é o lance lá da menopausa, né? Que, eu tô com calor, é só um calor, é só um isso, é só um aquilo. É só isso. Ou só tô sem ânimo, é por causa ou tô com depressão, é por causa do estresse do dia a dia. Não, nada a ver. Não. Tem que se tomar atenção nesse caso. E endometriose, mesma coisa. Mesma coisa. Qualquer mudançazinha, qualquer situação
acende a luzinha vermelha, procura um profissional, procura um médico e tudo mais. Sim. Mas no caso da endometriose, também tem aquele lance do preconceito que a doutora comentou no nosso primeiro encontro, que às vezes os médicos não estão tão familiarizados e abertos a tratamentos hormonais, ou não tem nada a ver? Tem, em partes, né? O que eu vejo, assim, na questão da endometriose? Às vezes, muitos médicos acham que é normal. Então, eles menosprezam a queixa da paciente. Então, às vezes, a paciente vai com essa queixa de cólica intensa, de sangramento, e para o médico também é normal, tá? Ele leva isso como normal. Então, às vezes, eu vejo essa não valorização da queixa da paciente, tá? O que acaba dificultando o diagnóstico. Com relação a preconceito, né, ainda falando do tratamento da endometriose, a gente tem uma medicação disponível, né, que é a gestrinona. Não sei se você já ouviu falar, mas há muitos anos atrás ela ficou conhecida como hormônio do chip da beleza. Só que é um hormônio que ela foi criada no intuito do tratamento da endometriose, tá? É um hormônio antigo que foi criado lá em meados de 1930 e é um medicamento que tem uma ação excelente sobre o tecido endometriótico, tá? Tecido de não deixar ele proliferar e ainda causar regressão do tecido. Então, por conta dessa banalização que teve de ser... Porque ele tem certos benefícios estéticos, o hormônio da gestrinona. Então, de uns anos para cá, acabou ficando banalizado essa questão do chip da beleza e tudo mais, porque é o hormônio do chip da beleza. Então, muitos médicos, quando nós falamos, né, de gestrinona, ainda tem preconceito com esse tratamento também. Que acha que é por uma questão de beleza. Porque acha que é questão estética. Mas quando ele foi criado, não foi com esse intuito? Não foi com esse intuito. A princípio, ele foi criado como um método contraceptivo, tá? Por via oral, mas viu-se que não tinha o efeito esperado. Depois surgiram estudos a respeito da endometriose. Então, é um hormônio que nós usamos para tratar o que nós chamamos de doenças estrogênio dependentes, que aí seria endometriose, adenomiose, miomas uterinos, né? Tudo que tem ose. Tudo que tem ose, Endometriose e tal. E é um medicamento que ainda tem preconceito, às vezes, por desconhecimento, né, de alguns médicos. E é um medicamento caro, doutora? Ele tem um valor mais alto, sim. Entendi. Ele tem. Então, Principalmente quando nós falamos de implante hormonal. Então não é assim de fácil acesso. Não é, o acesso é um pouco mais restrito, ele não é disponibilizado em rede pública também. Também não. Não. Telespectadora, mas tem que cuidar, não tem jeito. Tem que se virar nos 30, como a gente já falou, Sim. E buscar uma melhor qualidade de vida, né? Sim, lógico que a gente tem sempre o que é de melhor do tratamento, mas a gente tem que ver o que é melhor para aquela paciente, né? Levando em consideração qual é o acesso da paciente ao tratamento, qual vai ser a aderência dela. Então, às vezes eu posso vir aqui falar que a gestrinona é o melhor tratamento, mas às vezes para aquela paciente ela não tem acesso. E aí não por isso ela não mereça um tratamento que venha trazer benefícios para ela, né? Então a gente tem que fazer esse ajuste de tratamento também. Doutora, está muito incrível aí o nosso assunto, está muito interessante. Quero convidar a doutora para outros futuros encontros também. Sim, com certeza. Vamos trazer aqui. aí... só para finalizar, só para a gente dar um fechamento legal. A doutora já teve casos no seu consultório que você conseguiu tratar evitando a parte clínica, a parte cirúrgica? Sim, não? Sim. Qual foi a expectativa que a doutora achou no seu consultório? Dá um rápido depoimento. Eu já tive pacientes, principalmente o que nós chamamos de endometrioma. Endometrioma é quando tem tecido de endometriose, né, localizado no ovário e ele forma um cisto. Certo. A depender do tamanho desse endometrioma, a indicação principal é cirurgia, tá? Mas nós já tivemos casos no consultório, sim, que através do implante hormonal de gestrinona teve regressão e não teve a necessidade precisou da cirurgia. Não. O que é um benefício. E as pacientes viram outras pessoas, porque a qualidade de vida muda muito, né? É uma paciente que ela não sofre mais com cólica todo mês, ela não sofre com sangramento, ela não sofre de fadiga crônica. Então, nós temos respostas excelentes. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Fantástico, doutora. Quero agradecer agora novamente a sua presença aqui, tá? Quero que a doutora faça um fechamento aí com as nossas telespectadoras e está convidada para mais encontros. Tá bom, então, obrigada. Por favor, eu a palavra agradeço, é sua. tá? A atenção e o carinho, né, com que foi recebida.
E eu queria conversar com as mulheres sobre a questão do alerta, né? De conhecer os sinais do nosso organismo. Então, quando nós falamos de ciclo menstrual, da saúde da mulher, ela nunca deve ser levada como uma questão de sofrimento, tá? Então, os ciclos menstruais, eles não devem ser acompanhados de sofrimento. Então, se você sente cólica intensa, sangramento intenso, está sempre cansada, são coisas que atrapalham o seu dia a dia, vai atrás, procura uma opinião médica, tá? Para ver se não há nenhuma alteração, porque não é normal todo esse sofrimento todos os meses. Ok. Muito obrigado novamente, Imagina. doutora Bianca, a sua presença. Minhas telespectadoras, atenção no diagnóstico, endometriose, a nossa menopausa e outros sintomas e outros encontros nós vamos ter com a doutora Bianca, porque o assunto foi fantástico, tenho certeza que vocês gostaram, como foi o primeiro programa, um sucesso, tenho certeza que esse também vai ser, e fiquem atentos, questionem, façam perguntas para a doutora Bianca, a gente vai tentar passar para elas e ter esse contato aí com vocês. Quero agradecer a todos a atenção, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.